Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Então, na nossa última videoaula, Jamile falou para vocês sobre os problemas que uma cidade enfrenta. Vocês lembram disso? Transporte público lotado, ruas sujas, lixão, né? Então, são alguns problemas, né, que as cidades enfrentam. Hoje nós vamos falar do surgimento das primeiras cidades. Então, eu queria que vocês pegassem o livro de vocês, capítulo 10, página 142. Aí nós temos uma ilustração, olha só, nós temos uma ilustração de uma cidade chamada Cálio. E aí a gente vai entender um pouquinho de como surgiu essa cidade. Então, olha só, a primeira cidade, né, as primeiras cidades que existiram, as pessoas, né, colocaram o nome de Ur e Uraque, está na página 144, e elas surgiram na região da Mesopotâmia. Olha só, nós temos um mapa aqui, Brasil está aqui, nós temos a África e temos aqui a marcação, né, da Mesopotâmia, que está entre os rios Tigre e Eufrates. Olha só, isso aqui não é uma historinha, né? Como é que será que existiu, não existiu? Aqui tem a demarcação exata dos dois rios. E essas cidades hoje, né? Essa região hoje, onde era a Mesopotâmia, hoje ela tem os países Turquia, Síria e Iraque. Então é uma região real que existe no mapa, tá? E esses lugares, eles começaram nessas cidades se desenvolverem ao longo de rios. E por que eles se desenvolveram ao longo de rio? Vocês sabem alguma cidade que se desenvolveu em torno de algum rio? Vocês conhecem alguma cidade que tem rio? Sim, a nossa cidade tem um rio, né? E aí é mais fácil para a população, né? Nós temos aqui o Rio Paraíba do Sul, se desenvolver perto dos rios. Por quê? Tia Meire não vai falar agora, porque essa atividade que vocês vão fazer e a gente vai tirar a dúvida no nosso plantão, tá bem? Mas se vocês não conseguirem, a Tia Meire fala no nosso plantão, mas eu quero que vocês leiam e tentem fazer, tá? Tá na página 145, atividade. Mas agora na página 144, a gente tem esse desenho aqui falando do rio Tigre e o rio Eufrates e o que acontecia com eles. A gente tem um período que é chamado período de cheia, que o rio ele transborda, depois ele volta para o seu lugar. Quando o rio transborda, ele leva com ele a água cheia de nutrientes, o nutriente que já estava nos rios, né? Seja por plantas, por peixes, né? Por vários seres vivos que habitam ali aquela água. Quando o rio volta para o lugar normal, aqueles nutrientes já permaneceram ali, já ficaram naquela terra. Então fica um solo muito fértil, próprio para fazer agricultura. Então as pessoas aproveitavam esses lugares para fazer os seus cultivos, ou cultivar o seu alimento. Com isso, elas tinham que comer, elas tinham como sobreviver. Elas tinham a água do rio e também aproveitavam esse rio com a terra fértil para fazer o seu plantio e também aproveitava a água do rio para plantar, né? Para regar a sua plantação. Tô dando muita dica para vocês fazerem a questão, né? Então aí nós temos também que esse povo, né? Os sumérios, eles foram os primeiros habitantes dessa região. E eles inventaram muita coisa, como por exemplo a roda, a escrita, a matemática, porque eles começaram a se organizar em sociedade, viver em grupo. Mais para frente a gente vai entender como que surgiram essas cidades, porque as casas foram aumentando, as famílias foram crescendo e foram virando vilas e depois cidades, tá? Mas por enquanto é só isso que a gente vai falar nessa aula de hoje, porque a Tia Meire quer falar no plantão com vocês da aula passada, que a gente não conseguiu se encontrar, né, por conta do simulado. Então hoje a Tia Meire quer que vocês entendam que as primeiras cidades surgiram na região da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates. Ficar perto do rio era de total importância para eles,
para poder ter água, né, para poder beber, tomar banho e também para ser utilizado na agricultura. Com isso, eles foram produzindo seus alimentos, sobrevivendo, fixando ali naquela região, tá? E eu quero que vocês façam para a tia, quero que vocês leiam a página 144 e façam a atividade da página 145, falando da importância dos rios, tá? Nós vamos ficar até a página 145 para não ficar muita atividade para vocês. E aí no nosso plantão a gente vai falar sobre os problemas urbanos que as cidades enfrentam e sobre a importância dos rios, tá bem? Beijo para vocês, animem-se e que a gente tenha uma ótima semana, tá bom? Beijo!